Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias que está começando. Hoje, com os principais momentos das sessões dos dias 22 e 23 de novembro de 2023. Karina, a gente tem a oportunidade nesta semana de falar a respeito de um instituto novo que foi criado e que tem uma outra situação que é parecida, mas não é a mesma coisa. Ou seja, nós tivemos o início de um dos julgamentos da semana com a apresentação de relatório, depois tivemos as sustentações orais. É aquilo que já foi anunciado. Em alguns casos, para-se o julgamento para o momento de reflexão da Corte. Isso aconteceu. Só que teve um outro julgamento que também teve o início da apresentação do relatório, sustentações orais e o julgamento acabou. Só que não é a mesma coisa porque ele só parou por conta da hora, mas ele continua na sequência na próxima semana. São duas situações diferentes. A coincidência é boa, Cadu, mas a sistemática é diferenciada. Assim que o ministro Luiz Roberto Barroso assumiu a presidência do Supremo, e isso a gente vê já ao longo desses anos que a gente acompanha as sessões plenárias aqui no Supremo, não é, Cadu? Cada presidente tem uma dinâmica para esses julgamentos no plenário. O ministro Luiz Roberto Barroso definiu que para alguns temas em que ele reputa de uma repercussão muito grande no âmbito nacional, esses temas serão julgados em duas etapas. Então, a primeira etapa será destinada para a leitura do relatório, para que o relator diga qual é o problema que está sendo colocado para discussão e debate e julgamento no plenário do Supremo Tribunal Federal. E depois, os advogados, as partes, representantes das partes e os interessados no processo, que são os chamados amicus curiae, ou amici curiae no plural, eles também trarão informações que poderão servir como base, alicerce para os votos que serão apresentados pelos ministros numa outra sessão plenária, dando, portanto, esse intervalo, esse lapso temporal entre o início do julgamento e a apresentação efetivamente dos votos e a conclusão daquele julgamento. Então, é justamente para dar uma pausa para que possa haver uma reflexão maior em razão justamente dessas informações que são trazidas nas sustentações orais. E isso aconteceu no julgamento de uma ação que começou essa semana, como você disse, em que 7 partidos políticos autores dessa ação questionam a inconstitucionalidade de uma possível omissão do poder público, principalmente da União, em proteger as pessoas negras em relação ao direito à vida, à saúde, à segurança e à alimentação com dignidade, além de se alegar um racismo institucional e que estaria havendo uma omissão do poder público em coibir esse racismo, que por ora chamam de estrutural, por ora institucional, mas esse institucional teria uma relação muito grande com o aumento da mortalidade ou da letalidade com que a polícia tem agido, principalmente em relação a pessoas negras. E essa discussão vai muito mais além, Cadu. Fala também do hiperencarceramento de jovens negros vinculados ao mundo das drogas. Então, vários argumentos foram trazidos da tribuna. Eram vários amici curiae que acabaram apresentando as suas sustentações orais. E logo em seguida, o julgamento foi suspenso por conta dessa dinâmica. E aí foi chamado a julgamento um julgamento conjunto de 3 ações diretas de inconstitucionalidade que estavam em discussão no plenário virtual, mas em razão de um pedido de destaque, veio para o plenário físico e que trata do DIFAL, o diferencial de alíquotas para a cobrança do ICMS, um imposto estadual, e justamente a repartição desse diferencial do ICMS entre o Estado que envia a mercadoria e o Estado do próprio consumidor final. Então, há um argumento aqui de que estaria sendo violado o princípio da anterioridade tributária. Então, se questiona principalmente a partir de que momento esse diferencial de alíquota do ICMS deveria ser cobrado. Esse é o ponto fundamental da discussão. Se
esse diferencial, que foi criado em 2015 por uma emenda à Constituição. Em 2021, o Supremo disse que uma lei complementar deveria regulamentar a matéria, embora esse diferencial já estivesse sendo cobrado por meio de leis estaduais. E agora chega ao Supremo o questionamento. Em 2022, uma lei complementar foi elaborada no âmbito do Congresso Nacional e ela foi finalizada a discussão em dezembro de 2021. Mas a sanção do presidente em relação a essa lei complementar, que o Supremo disse que era importante, que precisava dessa lei complementar de âmbito nacional, só foi sancionada em janeiro de 2022. E como ele já vinha sendo cobrado por leis estaduais, passou a continuar a ser cobrado por essa lei. Mas veio o questionamento agora nessas 3 ações para dizer o seguinte: quando se trata de um aumento de tributação ou a criação de um novo tributo, né, uma nova relação jurídica, e isso se argumenta também nessas ações, tem que se observar o princípio da anterioridade tributária, ou seja, quando houver a cobrança de um novo tributo, é preciso que o início da cobrança dele seja feita só no ano seguinte, no exercício financeiro posterior. Então, a pergunta que se pretende ver respondida nessas 3 ações diretas de inconstitucionalidade é: o DIFAL, que foi criado em 2015, que em 2021 o Supremo disse que precisava de uma lei complementar de âmbito nacional, que foi criada em 2021, mas sancionada em 2022, só pode ser cobrada a partir de janeiro de 2023 ou ela continua sendo cobrada desde que a sanção presidencial aconteceu em janeiro de 2022? Essa é a questão colocada para discussão no plenário, que também teve a mesma dinâmica do primeiro, mas suspenso em razão da hora. Então, a expectativa é de que esse julgamento seja retomado na próxima semana, para que os ministros possam apresentar o seu voto, começando pelo voto do relator das 3 ações, ministro Alexandre de Moraes. E você vai conferir tudo isso hoje no nosso programa. Tem muitas informações a respeito da movimentação no plenário da semana. A gente confere agora os destaques do chamado plenário virtual. O Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional a incorporação de vantagens pessoais decorrentes de funções de direção, chefia ou assessoramento e o adicional de aposentadoria de integrantes do Ministério Público. Mais informações com Anderson Arcoverde. O STF analisou uma ação movida pela Presidência da República contra uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público que prevê a incorporação dos benefícios. O Executivo alegou que a Constituição estabelece que determinados agentes públicos são remunerados exclusivamente por subsídio, fixado em parcela única. Por isso, é proibido o acréscimo de outras parcelas remuneratórias, como as que foram fixadas na resolução. O relator, ministro Luiz Roberto Barroso, explicou que essa proibição foi estabelecida pela Emenda Constitucional 19, de 1998, e abre exceção apenas para verbas de natureza indenizatória. Barroso observou que, no caso da resolução, as vantagens decorrentes de funções de direção, chefia ou assessoramento têm caráter remuneratório. Já quanto ao adicional de 20% por aposentadoria, o ministro lembrou que a Emenda Constitucional número 20, também de 1998, proíbe que os aposentados ganhem mais do que os servidores no cargo efetivo. O voto do relator foi acompanhado pela maioria. E vamos para as sessões presenciais da semana. Na sessão da quarta-feira, dia 22 de novembro, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, lamentou a morte de um dos presos provisórios por participação nos atos antidemocráticos do 8 de janeiro. Clériston Pereira da Cunha morreu na última segunda-feira dentro do complexo penitenciário da Papuda, em Brasília. A declaração foi feita na abertura da sessão plenária. Toda perda de vida humana, ainda mais quando se encontre sob custódia do Estado brasileiro, deve ser lamentada com sentimento sincero. O ministro Alexandre de Moraes já determinou a apuração das circunstâncias em que se deu a morte de um cidadão brasileiro nas dependências da Papuda, ao que tudo indica, por causas naturais. As estatísticas revelam que morrem 4 pessoas por dia em presídios brasileiros. Em geral,
de causas naturais, que, todavia, podem ser agravadas pelas condições carcerárias. Aliás, para enfrentar tais condições, o Supremo Tribunal Federal declarou o estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário e a elaboração de plano para a melhoria das suas condições. Registro que não é o Judiciário que administra o sistema penitenciário. Seja como for, manifesto em nome do Tribunal solidariedade à família do cidadão brasileiro que faleceu no presídio da Papurda no dia 20 de novembro de 2023. E na mesma sessão presencial da quarta-feira, dia 22 de novembro, os ministros começaram a julgar uma ação de racismo estrutural, sobre o racismo estrutural, especificamente nos seus aspectos institucionais. Foram apresentados os argumentos de representantes das partes do processo e amigos da corte. A repórter Marta Ferreira acompanhou a sessão e tem as informações. A ação foi proposta por 7 partidos e pela Coalizão Negra por Direitos, articulação que reúne mais de 250 entidades. O pedido é para que o Supremo reconheça a violação sistemática dos direitos dos negros à vida, à alimentação, à saúde e à segurança. A partir desse reconhecimento, os autores pedem que a União elabore e implemente um plano nacional de enfrentamento ao racismo institucional e à política de morte à população negra no prazo de 1 ano e que os estados e municípios também adotem medidas para combater o problema. O relator da ação é o ministro Luiz Fux. Foram apresentados os argumentos de representantes das partes do processo e de amigos da corte. Os advogados lembraram a alta letalidade que atinge pessoas negras, vítimas da violência do Estado e também do desmonte de políticas públicas. Também chamaram a atenção de que, mesmo tendo uma Constituição cidadã, as violações de direitos são constantes. Então, nos parece fundamental que seja de conhecimento desse tribunal o descumprimento desses preceitos fundamentais para a melhor interpretação e aplicação do direito em relação à população negra. Nos parece fundamental que esse tribunal reconheça o racismo a partir da Constituição e a partir do funcionamento das instituições, que reconheça o racismo e as desigualdades raciais provocadas pelo racismo, que reconheça o racismo e as práticas discriminatórias implicadas inevitavelmente no funcionamento das instituições brasileiras. A partir desse reconhecimento do estado de coisas inconstitucional e da necessidade de adoção de políticas de medidas reparatórias, também seja conhecida e julgada e procedente essa DPF para se confirmar em caráter definitivo todas as providências postuladas cautelarmente de modo a determinar a União Federal que, no âmbito da sua competência e com participação das organizações da sociedade civil e do movimento negro, elabore e implemente um plano nacional de enfrentamento ao racismo institucional e à política de morte à população negra, sendo considerados os pontos centrais apresentados nessa ação. Falando em nome da Advocacia Geral da União, Cláudia Aparecida de Souza Trindade lamentou ser evidente a violação de direitos fundamentais da população negra ao longo dos anos. A União vem perante essa Igreja-Corte, diante da sociedade brasileira, reconhecer e afirmar que é patente a violação de direitos fundamentais da população negra ao longo de toda a história do Brasil. Como um dos elementos estruturais da construção do Estado brasileiro, o racismo é ponto de partida para a compreensão das desigualdades existentes nesse país. Sua presença no meio social é percebida na fruição de eficientes direitos básicos previstos na Constituição pelo povo negro. Encarar o racismo, entendendo como estrutura social que rege e fundamenta relações, requer, portanto, que as estruturas de poder estejam dedicadas de forma articulada a essa finalidade. Esse julgamento entrou naquela metodologia que falamos no início, exatamente da apresentação, nessa fase, do relatório e das sustentações orais, interrompendo esse julgamento para a volta, para voto do relator, a apresentação do voto do relator e dos ministros em uma sessão posterior. Só que como havia uma solenidade de posse no Superior Tribunal de Justiça no mesmo dia, em função da hora,
As sustentações orais foram interrompidas para retomada na sessão seguinte, quinta-feira, dia 23 de novembro. É o que nós vamos conferir logo depois do intervalo aqui no Plenárias. Estamos de volta com os destaques da semana no Plenárias. Na sessão da quinta-feira, dia 23 de novembro, o Supremo deu prosseguimento ao julgamento da ação sobre o racismo institucional, que vimos no primeiro bloco, teve início na sessão da quarta-feira, na véspera. Partidos e terceiros interessados apontaram ações e omissões do Estado que culminam na violação dos direitos constitucionais dessa parcela da sociedade. Marta Ferreira. O julgamento foi retomado com a continuação da apresentação dos argumentos de representantes das partes do processo e amigos da Corte. Foram demonstrados aqui que na sociedade brasileira e que o Estado brasileiro se engendrou e se estruturou de forma a sistematicamente fomentar e ampliar a exclusão das pessoas negras, de modo que não há que se falar na indicação de ato específico para demonstrar aqui os preceitos lesados. Eis que o Estado brasileiro, há mais de um século, produz normativas que, por ação ou omissão, negligenciam os direitos básicos da população negra. Ainda no âmbito da dignidade da pessoa humana, nós temos um sistema de saúde, nós temos uma ausência de políticas públicas efetivas de promoção da saúde pública da população negra. Mulheres negras ainda são as maiores vitimadas pela violência obstétrica, são as mulheres vitimadas pela mortalidade materna. Existe essa lacuna no Estado de proteção das vidas negras, da vida das mulheres. Essas mulheres que, historicamente, mulheres negras que não tiveram direito a ter uma família. Racismo estrutural, excelências, significa a punição das pessoas negras pelo fato de simplesmente existirem enquanto pessoas negras. O que significa dizer que uma criança negra, antes mesmo de nascer, já nasce condenada, sabe por qual crime? Existir. Esta DPF tem o objetivo de desconstruir isso. Afinal de contas, nós cansamos de gritar presente. Eu quero gritar vivo. A Procuradora-Geral da República, Eliseta de Paiva Ramos, se manifestou a favor da ação para a implementação do plano de enfrentamento ao problema. Plano que preveja desde políticas voltadas para a garantia do pleno exercício dos direitos políticos da população negra até a ampliação do programa Restaurante Popular, malha de cobertura territorial e quantitativo de estabelecimentos com oferta obrigatória de refeições matinais e noturnas, café da manhã e jantar, e gratuidade estendida em todas as unidades do país para pessoas em situação de rua, adicção e presumidamente em situação de miserabilidade, conforme demandado na inicial. Bom, terminada justamente essa fase das sustentações orais, como já dissemos várias vezes, no caso específico desse processo, julgamento suspenso, continuidade posteriormente já em data a ser marcada para a apresentação do voto do ministro relator do processo e os votos dos demais ministros. Tá. Karina, nessa mesma sessão da quinta-feira, na sequência, já dissemos isso no início do programa, nós tivemos o relatório e também sustentações orais. Já dissemos isso também, não na dinâmica de suspensão, mas pela hora o julgamento parou na última sustentação oral, conseguiu-se fechar essa parte dessa fase do julgamento. Na próxima sessão o julgamento continua. Já falamos sobre isso, é aquela questão do ICMS. Mas há um aspecto que eu gostaria de lhe perguntar, que é o seguinte: ele também tem uma outra dinâmica que faz parte da realidade do Supremo, a partir do chamado plenário virtual. Votos foram apresentados, mas esse julgamento ele retornou a partir do início com a apresentação do relatório, das sustentações orais e depois os respectivos votos. Como se dá isso? Olha só, o Supremo acabou decidindo sobre essa nova forma de julgamento recentemente e alterou o próprio regimento interno por meio de uma resolução. Então, nós temos 2 plenários para julgamento dos casos que chegam ao Supremo, o plenário presencial e o virtual. Então, os julgamentos do plenário virtual, eles acontecem ao longo de uma semana, em que os ministros podem depositar os seus votos, os advogados também encaminham as sustentações orais e os julgamentos são concluídos. Acontece que é possível que algum ministro, em razão
da dimensão da discussão ou daquele tema, daquele problema, pode pedir destaque daquele julgamento. Uma vez que um ministro pede destaque, nesse caso dessas 3 ações, o destaque foi feito pela ministra Rosa Weber, já aposentada do Supremo, o processo sai do plenário virtual e vem para julgamento no âmbito presencial. E quando isso acontece, o julgamento é retomado desde o início, como você falou, preservando o voto daquele ministro que, eventualmente, em razão da aposentadoria, se ele já tiver lançado o seu voto no plenário virtual, o voto dele já é computado na sessão do plenário presencial, mas os demais ministros poderão votar, confirmando aquilo que já havia dito no plenário virtual ou fazendo alguma modificação. Tudo é possível até que se conclua, que se chegue efetivamente ao resultado daquele julgamento. Muito bem, essas 3 ações estavam em julgamento no plenário virtual e logo ao final das sustentações orais na sessão da quinta-feira, o ministro Luiz Roberto Barroso disse que 3 correntes já haviam sido definidas no plenário virtual e que seria essa a discussão que o plenário presencial passaria a debater. Se essa diferença, se a cobrança do diferencial da alíquota do ICMS precisa atender ao que se chama o princípio da anterioridade anual, uma vez criado o tributo, ao que se alega, né, como eu disse, que haveria a criação de um novo tributo, teria que ser respeitado o prazo de... teria que ser iniciado a cobrança no exercício financeiro seguinte, e o argumento é de que, como a sanção do presidente se deu em janeiro de 2022, esse DIFAL somente poderia ter a sua cobrança iniciada em janeiro de 2023. Esse é o principal argumento dos autores dessas ações diretas de inconstitucionalidade. E tem ministro que entende que essa deve ser a prevalência do resultado do julgamento. Mas há ministros que entendem que não, que esse diferencial deveria respeitar apenas o princípio da anterioridade nonagesimal. Uma vez sancionada, teria que se aguardar pelo menos o prazo de 90 dias para dar início a essa cobrança. Nonagesimal, 90 dias. E há ministros também na terceira corrente entendendo que não há nenhuma inconstitucionalidade, que poderia continuar a ser cobrado da forma como vinha sendo feito. Então, como eu disse logo no início do programa, esse DIFAL foi criado por uma emenda constitucional, 87, em 2015, vinha sendo regulamentado por leis estaduais, já que o ICMS é um imposto estadual. Em 2021, o Supremo disse que para a cobrança desse DIFAL seria necessária a elaboração pelo Congresso Nacional de uma lei complementar de âmbito nacional, que foi feita em 2021, mas em dezembro de 2001 foi concluída a votação no Congresso, Câmara e Senado, mas só em janeiro de 2021 veio a sanção presidencial. E aí toda essa discussão surge. A partir de quando, então, Supremo? Perguntam os autores dessas ações. O DIFAL deve ser efetivamente cobrado, respeitado o princípio da anterioridade anual, nonagesimal ou da forma como vinha sendo cobrado, já nada mudou, apenas se atendeu àquela observação ou àquela determinação do Supremo com a necessidade de lei complementar. Isso que está posto no plenário e é essa a expectativa para a retomada de julgamento na próxima sessão, conforme disse o ministro-presidente Luiz Roberto Barroso. E você acompanha ao vivo no direto do plenário e, claro, os principais momentos aqui no Plenárias. E ainda na sessão da quinta-feira, o Supremo Tribunal Federal se manifestou sobre a proposta de emenda à Constituição aprovada pelo Senado, que limita decisões individuais do STF e de outros tribunais superiores. O presidente da Corte, ministro Luiz Roberto Barroso, disse que o STF não vê razão para mudanças no funcionamento. Reportagem de Alessandra Castro. O ministro Luiz Roberto Barroso afirmou que a Constituição Federal de 1988 trata de praticamente todas as questões da vida do povo brasileiro e que muitas delas, de grande relevância nacional, chegam ao Supremo Tribunal Federal. É inevitável que o Supremo desagrade segmentos políticos, econômicos e sociais importantes, porque ao tribunal não é dado recusar-se a julgar questões difíceis e controvertidas. Tribunais independentes e que atuam com coragem moral não disputam torneios de simpatia. Interpretar a Constituição é fazer a coisa certa, mesmo quando haja insatisfações. Porque assim é, não há institucionalidade que resista
se cada setor que se sentir contrariado por decisões do tribunal quiser mudar a estrutura e funcionamento da Corte. Não se sacrificam instituições no altar das conveniências políticas. O ministro destacou que o Senado Federal merece toda a consideração do Supremo, mas que a vida democrática é feita do debate público constante e do diálogo institucional. Nesse espírito de diálogo institucional, o Supremo Tribunal Federal não vê razão para mudanças constitucionais que visem a alterar as regras do seu funcionamento. Num país que tem demandas importantes e urgentes, que vão do avanço do crime organizado à mudança climática, que impactam a vida de milhões de pessoas, nada sugere que os problemas prioritários do Brasil estejam no Supremo Tribunal Federal. Até porque as mudanças sugeridas já foram acudidas, em sua maior parte, por alterações recentes no próprio regimento do Supremo. O presidente do STF também lembrou que, nos últimos anos, o Supremo enfrentou o negacionismo em relação à pandemia, ao meio ambiente e também funcionou como um dique de resistência contra o avanço autoritário. Por esse papel, o tribunal sofreu ataques verbais e a criminosa invasão física que vandalizou as instalações da Corte. Após esses ataques verbais e físicos, o tribunal vê com preocupação avanços legislativos sobre a sua atuação. Vale lembrar, cabe ao Supremo fazer valer a Constituição, preservar a democracia e proteger direitos fundamentais. A pergunta a se fazer é a seguinte: esses objetivos foram alcançados? A resposta é definitivamente sim. Isso significa que o Supremo Tribunal Federal cumpriu o seu papel e serviu bem ao país. Não há por que alterar o que vem funcionando bem. E cumpre lembrar, em todos os países que recentemente viveram o retrocesso democrático, a erosão das instituições começou por mudanças nas Supremas Cortes. Os antecedentes não são bons. A edição de hoje fica por aqui. Lembrando que você acompanha o Plenárias também pelo canal da TV e Rádio Justiça no YouTube, pelo Spotify e pela Rádio Justiça. Karina, e encontro marcado normalmente tem sessões na semana que vem. Exatamente, Cadu. Na terça e na quarta-feira, no Direto do Plenário ao vivo, acompanhando as sessões do Supremo. Mas nesse final de semana, o nosso encontro é aqui no Plenárias. E lembrando que a sessão é transmitida ao vivo no nosso canal do YouTube e que o nosso arroba é @Rádio e TV Justiça. Obrigado pela companhia. E continue conosco aqui na TV Justiça.